Olá, eu sou a professora Edna Camargo e eu quero iniciar minha fala agradecendo o convite por participar deste evento que já tem história na UTF-PR. Agradecer a professora Rose Legnani, o professor Elton Legnani pelo convite. É sempre um prazer falar sobre atividade física e ciência. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada. E hoje a minha fala é sobre mídias sociais. O profissional de educação física está preparado? E por que eu fui chamada para falar sobre isso? Então vamos lá. Quando a gente fala de mídias sociais e educação física, mídias sociais e profissional de educação física, existem muitos pilares que rodeiam esta fala. Eu estou aqui hoje para mostrar um pouquinho da minha experiência com a pesquisa, da minha experiência com a prática da atividade física como profissional e da minha experiência com as mídias sociais. Então, eu tentei juntar essas informações e trazer isso de uma maneira que você, que me escuta agora, possa utilizar para a sua vida profissional. Eu diria que toda vez que a gente percorre um caminho e que este caminho já vem asfaltado, fica muito mais fácil. E esta é a minha ideia, é trazer a minha experiência desses pilares, de modo que isso possa ajudar você na vida profissional. E eu estou aqui porque, além de professora de educação física, de pesquisadora, recentemente eu comecei a atuar nas mídias sociais. Então eu tenho uma página no Instagram, o @CamargoEdna, me segue lá, onde eu divulgo evidências científicas sobre atividade física e saúde. Eu também tenho um canal no Telegram, canal Atividade Física e Saúde, e ele trabalha junto com esse meu Instagram. Então, no momento em que eu divulgo a informação no Instagram, eu não consigo enviar o PDF para a pessoa. Claro que eu consigo colocar links e a pessoa pode baixar este material. Mas, às vezes eu tenho tanta informação para passar que eu prefiro jogar as informações em PDF no canal para as pessoas que desejam receber. Então, este canal, ele trabalha junto com o meu Instagram. Então, não é o mesmo número de pessoas que participa deste canal. Ele é um canal em que apenas participa uma fatia dessa população do meu Instagram. Então, seria as pessoas que realmente gostariam de ter acesso aos PDFs, aos materiais, ou então a mais conteúdos sobre o assunto que eu falo. Exemplo, eu estou falando sobre exercício físico em idosos. Faço uma postagem no Instagram. E as pessoas que querem saber mais sobre este conteúdo, elas têm que estar no meu Telegram, porque daí eu acabo enviando muito mais material para lá. Então, são mídias que trabalham junto. E também eu tenho um podcast, Atividade Física e Saúde. Ele está em 7 canais, 7 plataformas. A plataforma em que eu tenho mais pessoas que participam, né, um número maior de pessoas que participam, é o Spotify. Então, o Spotify, 98% do público é de lá. Então, se você tem este app Spotify, vai lá e procura o podcast Atividade Física e Saúde, hein? E me segue lá para escutar essas mensagens. O objetivo também é enviar essas informações sobre atividade física e saúde para a população numa linguagem fácil, uma linguagem acessível. Lá no Instagram, eu comecei com uma voz muito científica, né? Uma fala muito científica. Então, com o tempo eu aprendi que se eu falasse de uma maneira acessível, de uma maneira descomplicada, mais pessoas teriam acesso a esta informação. E quando eu cheguei no podcast, eu já tinha essa ideia, então desde o começo ele caminhou nessa linguagem fácil, acessível. Bom, então essas são as mídias sociais que eu mais trabalho. Também trabalho com outras, né? O YouTube, por exemplo, se você for digitar Edna Camargo, você vai achar vários vídeos lá. Mas essas são as mídias em que eu comecei e hoje eu quero mostrar que você também consegue utilizar isso para o seu trabalho, independente do
do trabalho que você tenha. Eu quero mencionar também que quando eu comecei para divulgar evidência científica e faço isso até hoje. Mas se hoje eu tivesse que começar do zero, eu não começaria divulgando evidência científica. Eu começaria divulgando exercício físico. Tudo relacionado a exercício físico. Então, como realizar, como levar essa informação para as pessoas serem ativas fisicamente, ajudar as pessoas a serem ativas fisicamente. Então, se eu começasse do zero, era este caminho que eu iria seguir. Eu atingiria um público muito maior, porque meu público é muito restrito, meu público é direcionado apenas para pessoas de pós-graduação, para pessoas que estão na graduação, e se eu conseguisse passar informações sobre exercício, o mundo todo poderia se beneficiar disso. Então, fica aqui a minha primeira recomendação sobre esta fala. Vender exercício físico, passar informações sobre exercício físico é um dos pontos mais requisitados hoje na internet. Ele estaria entre os top 5 quando a gente fala de temas mais procurados na internet. Ele entra em segundo, em primeiro lugar está estilo de vida saudável, que também entra exercício, né? Vamos lá. E por que eu tô falando tudo isso para vocês hoje? Eu tô falando tudo isso para vocês porque o mundo, ele está na internet. Se a gente for pensar esses dados desta pesquisa, eles mostram a quantidade de pessoas que está conectada no mundo, isso, né? Então, 56% das pessoas no mundo estão conectadas, 67% possuem um celular, 60% são usuários de internet, 53% estão nas mídias sociais. Isso no mundo. Quando a gente fala dos dados do Brasil, esses dados são de 2021, né, janeiro de 2021, quero lembrar que o Brasil é um dos países que está mais conectado. 87%, mais de 87% da população vive em área urbana, 96% possuem um celular, estão conectados com o celular, 75% possuem internet e 70% estão nas mídias sociais. Ou seja, se você quer vender o seu produto, se você quer divulgar o seu serviço, as mídias sociais hoje facilitam este caminho, te ajudam muito. E quando a gente fala do tempo despendido também, nas mídias sociais, na internet, ele é muito grande. Quando a gente fala aqui do tempo despendido, 10 horas é a média em que as pessoas gastam na internet, 3 horas em média nas redes sociais, 3 horas estudando. Então as pessoas fazem diversas coisas, elas trabalham pela internet, elas estudam pela internet, elas compram pela internet, elas pedem comida pela internet, elas se relacionam pela internet. E se a gente somar tudo isso, 24 horas do dia de uma pessoa, eu diria que no mínimo 8 horas ela vai passar na internet. Claro que existem pessoas que ainda não estão conectadas. Mas eu quero mostrar para vocês que o mundo está conectado e que talvez levar a educação física para esse mundo seja uma grande possibilidade de você alcançar voos mais altos na sua profissão. Principalmente quando a gente fala de vender o nosso produto, de vender o nosso serviço. Essa é uma pesquisa do IBGE que mostrou que mais de 82% da população dos domicílios, né, em que havia utilização da internet. Então, aqui está separado em região, né? Domicílios que possuem internet de acordo com a região do país, e o número total do Brasil alcançou 82,7%. Ou seja, as pessoas estão conectadas. Mas como eu posso levar o profissional de educação física para este mundo? Eu diria que existem alguns pilares que sustentam esse projeto da educação física na internet, nas mídias sociais. E até ontem, essa internet, esse celular, eles foram inimigos da educação física. Mas acho que hoje a gente está com uma nova visão, né? Uma visão em que é possível pegar essa internet, pegar esses aparelhos, essas mídias sociais e trazer para o nosso mundo como aliado. Então vamos lá. Separei alguns pilares que são a educação através do conhecimento, as universidades através da formação, a pesquisa no sentido de aproximar
os dados dessa pesquisa para a população e as mídias tecnológicas, no sentido de difundir isso, no sentido de compartilhar essa informação sempre numa linguagem acessível, numa linguagem que todo mundo consiga entender. Então vamos lá. Quando a gente fala de educação, especificamente da educação física, o conhecimento ele é muito importante. Eu diria que a partir do momento que a pessoa tem conhecimento, ela tem autonomia para tomar decisões, para fazer escolhas. E quando a gente fala de atividade física e saúde, quando a gente fala de comportamento saudável, hábito saudável, ela tem autonomia para tomar decisões e fazer escolhas saudáveis, que vão ajudar ela a viver uma vida melhor. Em 2019, saiu as diretrizes sobre atividade física, comportamento sedentário e sono, os dados do documento da Organização Mundial da Saúde. E em 2020, ontem, recentemente, saiu as diretrizes atuais para atividade física e comportamento sedentário para o restante da população. Esses dois documentos, eles são muito importantes porque eles passam a informação da quantidade de atividade física e de comportamento sedentário, no caso dos pequenos, sono, que a população deveria realizar para atingir benefícios para a saúde. O que eu quero falar sobre esse documento? Este documento ele saiu na língua inglesa. Então a ideia é compartilhar isso com o maior número de pessoas, para as pessoas terem noção da quantidade de como elas deveriam realizar isso para atingir benefícios para a saúde. Só que este documento estava em inglês e as primeiras versões que surgiram há 10 anos atrás, eles nunca tiveram versões em português, na nossa língua. Até porque a língua da OMS, a língua padrão, que são 5 línguas, não inclui a língua portuguesa. Qual seria a maneira de divulgar essa informação? Eu acho que o primeiro passo seria as pessoas, a população ter acesso a isso. Então ela precisaria estar numa linguagem nativa. Por que eu estou falando isso? Porque quando foi lançado em 2020, se ninguém tomasse a decisão de traduzir esse documento para as diversas línguas, este documento continuaria somente na língua inglesa e apenas uma parcela da população teria acesso. Em 2020, em dezembro de 2020, este documento foi traduzido para a língua portuguesa. Então, se você entrar hoje no site da OMS, tem a tradução para a língua portuguesa. O de crianças pequenas também tem a tradução para a língua portuguesa. E depois que foi traduzido para a língua portuguesa, o mais bacana é que vários outros países também traduziram este documento. Então, eu acho que ele incentivou, essa tradução incentivou para que outros países traduzissem na sua língua e facilitando, assim, a disseminação desse conteúdo. Porque uma vez que está traduzido, a gente pode difundir esse conhecimento. Eu posso levar para a minha academia de ginástica, posso mostrar para os meus alunos, posso imprimir esse documento e deixar lá para os meus alunos terem acesso. Ou seja, aumenta a compreensão de uma grande parcela da população. Que mais? Recentemente foi lançado o Guia Brasileiro de Atividade Física e ele é mais um documento importante quando a gente fala de disseminação. Então, ele é composto de 8 capítulos. Eu tive o prazer de participar do capítulo de educação física. Já vou falar para vocês um pouquinho sobre esse capítulo. E esse é mais um documento que visa levar conhecimento para cada brasileirinho no nosso país. Então, às vezes a gente fala que falar de atividade física é uma informação que todo mundo tem, mas nem sempre, nem todas as pessoas têm acesso à compreensão de que a atividade física pode trazer benefícios para a sua saúde. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a disseminação desse conhecimento pode ajudar as pessoas a terem autonomia e tomar decisões saudáveis. Mas não só isso, Esse documento ele não visa só isso, ele visa alcançar muito além disso, ele visa alcançar políticas públicas, mudanças para que todas as pessoas tenham acesso, que possam realizar atividade física. Então são 2 documentos que eu acho que entram bem nessa linha de aumentar o conhecimento da população. E isso facilita a nossa vida, porque quanto mais as pessoas tiverem acesso a este conhecimento, melhor para nós da educação física. Vamos lá. Especificamente, o capítulo da educação física, que é o meu capítulo, que eu tive o prazer de participar com outros pesquisadores,
ele fala da mudança das aulas de educação física, no sentido de ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, de fazer com que crianças e adolescentes levem essa informação, ou seja, uma promoção da atividade física para as suas vidas. Então, que ela possa aproveitar isso com a sua família, compartilhar essa informação com a sua família, para que ela possa levar isso para a vida adulta dela. Ou seja, tudo que a gente faz na educação, seja em qualquer uma das disciplinas, e aqui especificamente falando da educação física, pode ajudar as pessoas a viverem vidas melhores. Eu posso levar essa informação para minha família. E por isso que este capítulo cita esses níveis, né, de mudança que é preciso acontecer na educação física para que a criança e o adolescente consigam ser mais ativos fisicamente, consigam ter saúde, consigam levar essa promoção de atividade física, né, de saúde para o seu dia a dia. Então, se você quer saber um pouquinho mais, procure esse guia ou então acesse a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que fala especificamente sobre cada artigo, né? Cada capítulo foi um artigo, então você consegue ver cada detalhe deste material. E agora eu quero mostrar para vocês o quanto importante é essa divulgação. Eu vou citar 2 grandes exemplos que a gente tem no nosso país, que não são de atividade física, mas eu quero mostrar a relação que essa informação, o quanto a gente consegue alcançar voos mais altos apenas com o conhecimento. Eu fiz cerca de 20 lives divulgando o guia de atividade física na minha página do Instagram, e eu diria que em 80% das lives alguém me perguntava: você tem certeza que este guia vai conseguir ajudar a população? Você tem certeza que este guia vai chegar para a população de alguma maneira, para aumentar o nível de atividade física da população? E eu respondia que sim, que eu acreditava fielmente que sim. Eu sei que para praticar atividade física, são vários os determinantes que podem influenciar a gente ser mais ativo fisicamente. Níveis intrapessoal, interpessoal, ambiental, organizacional. Então, existe toda uma teoria atrás disso, né, que são os determinantes da atividade física, que faz com que alguém seja ativo ou não. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para falar que a informação e o conhecimento são importantes, como eu mencionei, e quero citar 2 grandes acontecimentos que tiveram, né, 2 grandes campanhas que a gente teve no país. Uma foi do cigarro, que começou lá em 1970, no Brasil. Essa política começou mais cedo, né, mais tarde, em 1980, e houve uma campanha muito grande sobre isso. Então, a gente aprendia isso na escola, tinha informação no ponto de ônibus, dentro do ônibus, nas igrejas, nos postos de saúde, em tudo que é lugar que você visitasse, tinha essa informação, né? Não fume, o fumo traz danos à sua saúde. Na própria caixa de cigarro vinha essas informações. E uma pesquisa da Lancet mostrou que nesses 30 anos o número de fumantes caiu 50% no Brasil. Ou seja, teve uma mudança em relação ao comportamento das pessoas em não fumar. Se você for ver, o número de mortes por tabagismo aumentou, mas foi porque a população mundial aumentou. E aqui a gente está falando especificamente de proporções. Então, 50% reduziu, né, em 50% o número de fumantes no Brasil. E outra campanha que eu quero mostrar para vocês é a separação do lixo. Então, em Curitiba, que é a minha cidade, a separação do lixo começou lá em 1986, há 32 anos atrás. E no começo eu lembro que a gente aprendeu na escola isso, eu vivi muito isso, eu tinha cerca de 8 anos, 10 anos, eu cheguei em casa e falei: mãe, tem que separar lixo, tem que ter um lixo para plástico, um lixo para vidro, um lixo para isso. Minha mãe falou: é loucura isso, não tem como ter isso. Ou seja, na escola a gente aprendia isso e levava para casa para que os nossos pais, a nossa família mudasse esse comportamento de jogar lixo tudo junto, que era para cuidar do ambiente. E também isso foi uma campanha muito forte, apareceu na televisão, apareceu no ponto de ônibus, dentro do ônibus, você ia no posto de saúde, estava lá, na igreja estava lá.
Uma vez por semana passava um caminhãozinho com sininho na cidade de Curitiba, nas ruas. Quando tocava o sininho, a gente sabia que tinha que levar o lixo que não é lixo, lá fora, que era esse lixo separado. Ou seja, depois de Curitiba, o Brasil todo começou nessa campanha. Hoje, a separação do lixo, segundo os dados do Brasil, né? A separação do lixo é feita por 95% da população brasileira e essas pessoas acreditam fielmente na importância que tem a separação do lixo para o meio ambiente, ou seja, foi uma mudança de comportamento também. Eu quero lembrar que eu entendo claramente que a mudança de comportamento, quando a gente fala de atividade física, ela é muito mais ampla e complexa, mas aqui fica o meu alerta da importância que toda essa campanha, né, nacional tem quando a gente fala de mudar comportamento. Então é por isso que eu acredito fielmente na divulgação do conhecimento, que eu acredito no guia de atividade física. O segundo item que eu quero falar para vocês, esse segundo pilar, é a formação. Então a gente tem uma base muito forte que a gente quer mostrar a importância do conhecimento da atividade física para toda a população. E a gente quer que devagarzinho essa população vá mudando o seu comportamento. Mas agora eu quero falar especificamente da formação. E eu falo também do que eu vivi. Eu acho que nós precisamos mudar isso, dá para melhorar. E quando a gente fala de formação, uma grande parcela da população acaba tendo ideia que depois de formado você só consegue emprego se você trabalhar de empregado para alguém. E eu acredito que já melhorou bastante, né? As universidades passam uma ideia de empreendedorismo, então disciplinas voltadas a empreendedorismo, para as pessoas saberem que nem sempre elas precisam trabalhar empregadas em um lugar, elas podem ser o seu próprio chefe, elas podem abrir o seu próprio negócio. E aí vem as mídias sociais. Usar essas mídias sociais para que você possa ter o seu próprio negócio, para que você possa difundir essa informação, vender o seu serviço, vender o seu produto. E eu diria que tem trabalho para todo mundo, então às vezes as pessoas falam, você acha que eu consigo chegar na internet agora? Que tem tanta gente, né? Será que tem espaço? Eu diria que tem muito espaço. E eu diria que se o mundo todo, não vou nem falar do Brasil, vou falar do mundo, se o mundo todo resolvesse fazer atividade física hoje, não teria profissional de educação física suficiente para atender todo mundo. Ou seja, tem espaço sim. E eu falo do mundo todo, porque quando a gente está na internet, você tem acesso a toda a população. Você pode ministrar aulas para pessoas de outras cidades, de outros países, e essa internet aproxima pessoas, essa internet conecta. Então, tem espaço sim. Então, ter essa visão de empreendedorismo, eu acho fundamental nas universidades. Hoje, quando eu entro na sala, para quem é meu aluno na UTF sabe, né? Quem teve aula comigo, quando eu entro na sala e estou ministrando uma disciplina, a primeira coisa que eu penso a disciplina é exercício resistido. Um exemplo, como eu faço para as pessoas, né? Para os meus alunos que daqui a pouco serão futuros profissionais, usar essa minha disciplina de modo empreendedor. Então eu falo da internet, eu falo da possibilidade dele vender esse produto como personal, de ele abrir a própria empresa. Então eu sempre tento, além do conhecimento que deve ser passado, levar essa visão de empreendedorismo, para mostrar que nem sempre você precisa ser empregado, que você pode ser o seu próprio chefe. Então eu acredito que hoje, se a gente quer levar a educação física, levar o profissional de educação física para as mídias sociais, essa visão de empreendedorismo, ela deve ser repassada na formação também. E quando a gente fala de universidade, né, esses três pilares, ensino, pesquisa e extensão, apenas uma pequena parcela tem acesso, que são as pessoas que saem formadas. E são essas pessoas que vão conseguir levar essa informação para a sociedade. Então, nós temos que pegar essa informação que a gente tem na universidade e tentar levar para a população de uma maneira fácil, acessível, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso produto, tenham acesso ao nosso serviço. E quando a gente fala especificamente da educação física, isso faria um bem danado para a sociedade. A gente consegue tornar as pessoas mais ativas fisicamente, a gente consegue reduzir o quadro de doenças,
reduzir a fila lá na saúde pública, os custos com a saúde pública, a gente consegue transformar vidas através do esporte, a gente consegue ajudar pessoas a viverem vidas mais saudáveis, a gente consegue tanta coisa com a educação física que eu poderia ficar horas aqui falando. E a tecnologia veio para isso, então eu acho que ela não é mais vilã. Eu acho que a gente tem que aproximar essa tecnologia da educação física. Pense na possibilidade de você ministrar aulas, vender o seu serviço através da internet. Às vezes as pessoas não têm tempo de sair na rua, então ela tem um curto período de tempo, ela tem 30 minutos. Se ela se deslocar até um lugar, ela perdeu esses 30 minutos. Então será que não seria mais fácil ela acessar um professor da internet mesmo? Ou então um aplicativo para fazer atividade física? Então existem várias maneiras de você vender o seu produto através da internet. Hoje em dia nós temos aplicativos, hoje em dia nós temos pessoas que se reúnem em mídias sociais e uma incentiva a outra a fazer atividade física, aplicativos que monitoram a prática de atividade física, uma infinidade de materiais voltada ao exercício físico. Aqui as mídias sociais, o papel da mídia social. Então, quando a gente fala de ciência, a ciência traz muito comportamento, né? Então, as pessoas incentivarem umas às outras para praticar atividade física. Isso maximiza o nível de atividade física, ou seja, as mídias sociais também podem fazer esse papel. Então, pensar nessa possibilidade, grupos. Pensa criar um grupo no Telegram com você e os seus alunos. Você tem 10 alunos de personal e você passar informações num canal, igual eu mostrei para vocês no começo, pode chamar a atenção para mais pessoas. Ou seja, pegar todas essas mídias sociais, escolher alguma que você se identifique e utilizar ela para o seu dia a dia. Aqui uma ideia, né, dos aplicativos, monitoramento de atividade física, exercício físico. E hoje, quando a gente fala de pesquisa, a pesquisa tem evoluído muito, então são alguns estudos, eu diria que estamos caminhando, né? Então está tendo uma evolução dos pesquisadores nesta área. Mas se você procurar hoje na internet, se você entrar lá no PubMed para procurar estudos sobre atividade física, mídia social, internet, você já encontra vários estudos nesta área, visando se isso contribui para as pessoas serem mais ativas ou não. O terceiro item que tem muito a ver com a universidade é a pesquisa. Então eu diria que quando a gente fala de pesquisa, os pesquisadores são muito bons em resolver problemas. A gente conseguiu descobrir que a atividade física pode prevenir cerca de 35 doenças e condições crônicas, então ela está muito associada à saúde. A gente conseguiu descobrir que se reduzir a inatividade física reduz os gastos com a saúde pública, reduz a questão de mortes ao ano. Nós conseguimos descobrir que 3,9 milhões de vidas são salvas por ano devido à prática de exercício físico. A gente conseguiu descobrir que hábitos saudáveis podem garantir uma década extra livre de doenças crônicas, que 1 hora de atividade física diária pode resistir, né, reduzir os efeitos negativos do comportamento sedentário, assim como não passar esse período sentado, levantar, fazer períodos em que você levante da cadeira. Se esse período for cerca de 30 minutos ao dia, você já terá benefícios. Se esse período de que você se levanta for atividade física leve, você reduz em 17% os danos para a sua saúde. Se for atividade física vigorosa, isso aumenta, reduz em 35%. Ou seja, os pesquisadores conseguem resolver vários problemas. Mas ainda, a inatividade física está muito grande. Quando a gente fala de adolescentes, 8 em cada 10 não realiza atividade física suficiente. Quando a gente fala de adultos, mulheres são menos ativas que os homens em todas as partes do mundo. E 1 em cada 4 homens e 1 em cada 3 mulheres são inativas fisicamente ainda. Ou seja, a gente resolve vários problemas, mas ainda a gente tem um problema muito grande para resolver, que é pegar toda essa informação da pesquisa e levar para a população numa maneira acessível. Eu acredito que a gente já melhorou muito e no último ano a gente viu muita pesquisa sendo divulgada nas mídias sociais.
Claro que é preciso cautela para divulgar essa informação da maneira correta e de uma maneira que chegue à população, né, chegue a quem realmente mais precisa, de maneira acessível. Mas eu acredito que no último ano isso evoluiu muito. Quando a gente fala de mídias como Twitter, Instagram, Facebook, os artigos científicos saíram das bases de dados e vieram parar na internet. Então esse é um importante alerta para todos os pesquisadores. A partir do momento que você tem uma pesquisa, tira ela do seu grupo de pesquisa, tira ela da base de dados e leva ela para a população. Eu acho que deveria ser um compromisso de cada pesquisador fazer isso com sua pesquisa. Então, se você tem um grupo de pesquisa, fica aqui o meu recado. Você tem uma mídia social para divulgar isso? Tenta aproximar isso numa linguagem acessível. Não adianta colocar os resultados lá de estatística para a população. Manda isso numa linguagem acessível para a população, que com certeza vai divulgar e ajudar as pessoas a compreender a importância da atividade física para a saúde. E é por isso que eu acredito fielmente nessas mídias tecnológicas. Primeiro, para divulgar o conhecimento. Segundo, para aumentar o trabalho, né, do profissional de educação física, para tornar o profissional de educação física um empreendedor. Então, é por isso que eu acredito fielmente nas mídias sociais. E você que está me escutando, eu acredito que se você que é dessa nova era, que está saindo agora da universidade, e principalmente você que é de uma universidade tecnológica, leva esse conhecimento, seja pioneiro nesse conhecimento, seja pioneiro em ser um profissional recém-formado e tecnológico. E eu vejo a universidade tecnológica como uma líder neste caminho. Eu vejo todas as outras universidades se baseando nela. E eu acho que as pessoas que saem formadas por uma universidade tecnológica, com todas as informações que a gente passa hoje na universidade tecnológica, podem contribuir muito neste compartilhamento, nessa difusão de informação, quando a gente fala de conhecimento, empreendedorismo e mídias sociais e ciência. E se eu pudesse deixar um recado final, esse é o momento que você faz aquele print bem lindo e publica na sua mídia social e marca o @CamargoEdna lá, hein? Para eu repostar lá no meu Instagram. A mensagem final que eu quero passar para vocês é que o conhecimento ele tem que ser passado, porque o conhecimento traz autonomia para as pessoas poderem fazer escolhas saudáveis. Então, este conhecimento tem que sair das bases de dados, esse conhecimento tem que sair dos livros e ele tem que ser passado para toda a população. Então, faz um print bem lindo, porque essa é a mensagem final dessa minha fala. E, para você que não me segue, não conhece o meu perfil, vai lá no Instagram e segue o @CamargoEdna, hein? Muito obrigada pela atenção de vocês. Para mim é sempre um prazer falar sobre atividade física e ciência. Muito obrigada.